O Falando Nisso Band está no ar. Varizes, cuidados e tratamentos para as mulheres e homens. Nos últimos 10 anos foram registrados quase 700 mil casos de varizes no país. Mais de 70% em mulheres que têm fatores genéticos mais propícios ao problema. Quase 150 são internadas todos os dias para tratar a doença. Atividades domésticas. Tecnologia transforma o dia a dia. Em 10 anos, o tempo gasto com as atividades domésticas deve cair 40%. E com o avanço tecnológico, os benefícios vão muito além de deixar de fazer a lista de compras apenas no papel e na caneta. Você tem 8 itens na sua lista de compras. Produtividade de trabalho. Empresas investem em lazer para aumentar os resultados. Consultores de empresas dizem que se for para tomar decisão ou fazer planejamento, tudo bem uma reunião. Passou disso é exagero. Para não perder tempo, um simples e-mail pode resolver. Inclusive, há aplicativos que ajudam a gerenciar tarefas, acompanhar prazos e tirar dúvidas. A moda prateada. Mercado repensa em looks e modelos para as mulheres maduras. Esse tipo de negócio direcionado para o público com 50 anos ou mais está sendo chamado de economia prateada ou economia da longevidade. Um levantamento recente mostra que o consumo de produtos e serviços por pessoas dessa faixa etária é responsável por movimentar mais de 2 trilhões por ano só aqui no Brasil. E no estúdio vamos receber o Hospital Pio XII para conversar sobre câncer de pele, prevenção e tratamentos. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril. O Falando Nisso Band começou. E aí, pessoal, uma ótima tarde, uma excelente semana para você. Hoje é segunda-feira, né? Que você tenha uma semana, assim, incrível, com muitas realizações. Luquinhas não tá aqui hoje, gente, tá de folga. E eu tô aqui falando nisso e quero muito a sua companhia durante todo o nosso programa, porque hoje tem um assunto muito gostoso e importante da gente tratar. Daqui a pouco eu falo sobre qual assunto é. Primeiro a gente vai para a nossa mensagem do dia, tá? Quando algo de ruim te acontece, você tem 3 opções, pelo menos. Deixar que isso te marque, deixar que te destrua ou deixar que te fortaleça. Eu acho que, na verdade, quando algo muito sério acontece na nossa vida, a gente passa por um processo. Mas o último tem que ser o fortalecer, o reviver, o aprender com alguma coisa que é tão importante. É isso que faz a gente forte e a gente ter outras experiências de uma maneira muito mais forte mesmo, para que a gente possa seguir a nossa vida. Pense sobre isso, viu? Ó, termina um sorteio e começa outro. Aqui no Falando Nisso é assim, a gente tem um outro sorteio para te oferecer, vamos dar uma olhada, que é um kit da Polipet e também da Ortovip. E aí, para você concorrer, basta curtir essa foto, que é a foto oficial do nosso sorteio. Tem que correr lá, tá? No @FalandoNissoBand, seguir a Polipet, também seguir a Ortovip e marcar 2 amigos por comentário. No dia 28 de abril, a gente já vai mostrar quem foi o sortudo ou a sortuda desses 2 kits. Aí a gente aproveita, já que a gente está falando sobre o Instagram, tem o resultado parcial da nossa votação e também você pode votar, tá bom? A gente adora a sua participação, com 2 perguntinhas muito importantes. Primeira delas, vamos ver? Você toma muito sol? Ó, 56% dizendo que não toma sol. Ou pelo menos não toma muito sol. A segunda pergunta, você sabe identificar um câncer de pele? 86% dizendo que não. Pois é, pessoal, hoje o assunto é o câncer de pele. A gente vai entender o que provoca o câncer de pele. Geralmente, a gente acaba relacionando o sol a essa doença, mas será que existem outros fatores? Toda segunda-feira, o Hospital Pio XII traz para a gente assuntos importantíssimos com profissionais também para nos auxiliar. Então, hoje a nossa convidada é a médica dermatologista Ayla Muti. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, boa tarde a todos. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui para conversar sobre câncer de pele. Legal. Doutora, eu já vou fazer a primeira pergunta, que foi o início de tudo, né? A gente sempre associa o câncer de pele ao sol, à radiação solar. Mas tem outras coisas que podem também provocar o câncer de pele? Olha, é importante a gente saber que é o principal fator de risco, primeiro, segundo, terceiro
fator de risco é o câncer de pele. Desculpa, é o sol. Uhum. Então, é a exposição solar. Então, não podemos esquecer, é o principal fator de risco. Tem outros, né? Por exemplo, o vírus, o HPV. Também temos aquelas as irradiações, UVA, UVB, os raios ultravioletas, então também. Então, luzes. Lembrar, porque muitas pessoas ficam apegadas ao sol, só a luz solar. É verdade. Só que tem luz, as luzes frias, que elas também podem levar ao câncer de pele. Ah, tá certo. Então também existem outros fatores. Agora, doutora, quais são os tipos de câncer de pele? A gente tem alguns tipos. Então, o principal é um carcinoma basocelular, o espinocelular e o melanoma. Então, esses três são os principais tipos de câncer de pele. Ótimo, são esses os principais. Inclusive, a gente sempre faz uma pesquisa, doutora, para trazer sempre dados atualizados, né? Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer de Pele, não melanoma, é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Apresenta alto percentual de cura, claro, se for diagnosticado de forma precoce, ou seja, de forma rápida. Então, doutora, quando, por exemplo, suspeitar de alguma coisa, quais são os sinais e sintomas que o câncer de pele mostra pra gente? Então, lembrar do câncer de pele é uma doença que está relacionada à exposição solar. Então, aquela pele que foi mais exposta ao sol. Então, você já tem alterações da pele quando você expõe ao longo da sua vida ao sol. E ela, principalmente a incidência, aumenta com o passar do tempo. Quanto mais velho você fica, maior a chance de ter câncer de pele, porque mais tempo exposto você ficou. Então, lesões na pele que não cicatrizam, lesões ulceradas, tipo úlcera, ou um machucadinho que às vezes sangra e aí para de sangrar, depois volta. Lesões que não cicatrizam, então lembrar disso. Esses são os tipos de câncer não melanoma. Os do tipo melanoma é aquela pinta que é irregular, que ela tem um relevo, que ela tem as bordas irregulares. Então, ela tem maior que 6 milímetros de diâmetro. Ou ela tem diferenças de cores. Tem uma cor mais escura, uma cor mais azulada, uma cor mais enegrecida. Então, lembrar desses sinais e sintomas. Por exemplo, pessoas que têm a pele mais clara, tem que tomar mais cuidado, tem que fazer esse monitoramento. Outro fator de risco para câncer de pele, pele clara. Então, pele clara, olhos claros, cabelo claro, o cabelo ruivo. Também. Então, isso tudo são pessoas que estão mais propensas a terem câncer de pele. De quanto em quanto tempo tem que ir, por exemplo, ao consultório médico, né, no dermatologista, para fazer uma vistoria? Porque daí é uma vistoria no corpo todo, né, doutora? Ou o câncer de pele acomete em alguma parte maior, não? Principalmente na parte exposta. Mas temos também o melanoma, que eles podem aparecer nas áreas não expostas ao sol também. Nossa. Palma da mão, planta do pé. Planta também do pé. Também pode aparecer, sim. Nossa, tem que realmente fazer uma vistoria, né? Às vezes a gente também realmente consultar um médico. Principalmente a gente tem que fazer a nossa inspeção, né? Ficar de olho nas nossas pintas, né? Alguma lesão que não cicatriza. Então é importante. E aí qualquer alteração que você... Porque eu sempre falo para os meus pacientes, quando você conhece o seu corpo, se conhece... Quando tiver alguma alteração, você vai identificar. E aí você procura o médico. Isso. E aí o dermatologista é o médico mais indicado para isso. No consultório médico, né, viu que tem alguma coisa esquisita. Como fazer esse diagnóstico? Essa Biópsia. Biópsia. É biópsia. Em todos os casos, e qualquer suspeita é a biópsia. Para o oncologista, você só tem o diagnóstico de câncer quando você tem uma biópsia e o anatomopatológico, que é um médico que lauda, que vê no microscópio e aí ele fala que é câncer ou não. Então, para o oncologista, quando o paciente chega para a gente precisa do anatomopatológico para saber se trata de câncer ou não. E como que é esse exame, doutora? Então, geralmente, ou é o dermatologista que faz, ou é um cirurgião que faz. Plásticos também fazem, dependendo da região, se é rosto, então o plástico também ajuda.
no diagnóstico, você tira um pedacinho com o bisturi mesmo, né? Então, você tira um pedacinho da lesão. E vai para análise. E manda para análise. Legal, perfeito, doutora. Olha, a doutora vai ficar com a gente hoje durante todo o programa, então se você tiver dúvidas sobre câncer de pele, pode mandar pra gente pro nosso WhatsApp. Eu tô aqui com o aparelho, já estão perguntando assim: Luquinhas, cadê você? Lucas hoje tá de folga, gente, por isso que eu tô aqui e quero muito a participação de vocês, tá bom? Então pode mandar sua pergunta pro 99716 7989. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a doutora Ayla para falar mais sobre prevenção, inclusive, tá? Para o próximo bloco. A gente continua, então, falando sobre saúde e de algo que causa muita dor nas pernas, que são as varizes. Vamos ver, então, quais são os cuidados que você deve tomar para cuidar da sua circulação. Não é apenas uma questão de estética. As varizes causam dores, desconforto e podem evoluir para situações graves, como no caso de Maria. As pernas doíam, sempre inchada e tudo, mas levando a vida, né? Só parei quando ela realmente abriu as feridas. Os homens também sofrem com as varizes. Eu não pisava no chão, a ferida horrível, estava muito funda, estava quase descobrindo o osso. Ao invés de transportar o sangue em direção ao coração, essas veias acumulam o sangue durante o dia aqui, principalmente quando a gente fica em pé, causa uma reação crônica, inflamatória, nas partes mais baixas da perna. Como prevenção, a prática de exercícios físicos e o controle do peso são fundamentais. Segundo os médicos, outra maneira de evitar as varizes é variar a posição durante o dia, não ficar em pé ou parado por muito tempo. Nos últimos 10 anos, foram registrados quase 700 mil casos de varizes no país. Mais de 70% em mulheres, que têm fatores genéticos mais propícios ao problema. Quase 150 são internadas todos os dias para tratar a doença. Além da cirurgia, outra alternativa de tratamento é a escleroterapia com espuma, também oferecida pelo SUS. Essa é a variz aberta, que causa o refluxo e a inflamação. Depois da espuma, ela fecha. É como se secasse a veia. Eu tenho 3 meses nessa luta que estava de inflamação. E hoje eu estou bem, graças a Deus. É isso, deve ser um alívio, né? Olha, no próximo bloco, a gente sabe o quanto é trabalhoso e cansativo quando a gente faz os trabalhos domésticos, né? Limpar a casa, varrer, enfim. Mas a tecnologia vem chegando para dar uma força para todo mundo e vai facilitar o nosso dia a dia, com certeza. A gente fala mais também com a doutora Ayla, que é oncologista do Hospital Pio XII, e vamos falar sobre a prevenção para o câncer de pele. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Como nós podemos preveni-lo? A nossa convidada é a oncologista Ayla Muti. Você também pode, então, enviar sua pergunta. Já tem perguntas chegando, viu, doutora? Daqui a pouco a gente faz algumas. Para o nosso celular, que é o 99716-7989. Então, doutora, como a gente consegue prevenir o câncer de pele? Bom, primeira coisa, evitar o sol. Não tem jeito, né? Não pode tomar só um pouquinho? Não. Nem de manhã? Olha, eu brinco com os meus pacientes porque eu falo, eu sou a médica, a oncologista contra o sol. Por quê? E eu sempre explico. Primeiro, porque o sol é um fator de risco para câncer de pele. Segundo, porque minhas pacientes fazem quimioterapia. E quimioterapia aumenta a sensibilidade da pele e pode levar a queimaduras quando o paciente é exposto ao sol. Né? E também porque a gente sabe que o sol causa um envelhecimento da pele. É verdade, também tem isso, né? Tem isso. A gente tem que nós pensar mulheres. em todos esses fatores, né, doutora? Exatamente, mas a principal prevenção é a não exposição solar. E lembrar das crianças, porque as crianças ficam expostas desde cedo, né? Protetor solar, roupa anti-UVA, UVB, boné, chapéu, enfim, esse é o principal. Evitar as camas, né, bronzeadoras, que eu acho que elas foram extintas, né? Acredito Será que que sim. foram extintas mesmo, Eu doutora? acho que sim, porque isso era é um perigo. Era, sim, sim. Eu lembro quando veio, Uhum. né? Foi uma febre mesmo, uma todo mundo febre, querendo mas ficar acho que bronzeado. hoje em dia não tem mais. Em pouco tempo, né? Agora, por exemplo, quem usa esses cremes, tem um protetor solar que a gente tem que se besuntar. Mas tem gente que usa o bronzeador porque quer ficar queimado. Isso acelera um processo de um possível câncer? Lembrar que tem alguns bronzeadores que tem até fator de proteção.
Mas é menos do que um fator 30, 50. Eles geralmente têm 10, 15, isso, não é? Exatamente, tem uns que tem 6. Não, então, não. Não pode passar, né? Não seria o ideal, né? Não é bom. Mas tem aqueles outros que dão a cor, né? Aqueles cremes que é o autobronzeador. É o autobronzeador. Você vai, parece uma tinta. Vocês já passaram? Eu já passei, achei horroroso. Eu não Sabe por quê? A gente fica amarela e fica com um cheiro esquisito desse autobronzeador. Fica meio alaranjado. Já vê aquele bronze dos Estados Unidos? As mulheres... Gente do céu, é melhor ficar branca mesmo. Ficar branca, né? Esse poderia até. Poderia. Porque poderia. não tem relação com o sol, é uma tinta mesmo. Lembrar, uma coisa que eu estava pensando aqui, a gente associa muito a exposição solar a ida à praia, à piscina, mas e as pessoas que trabalham? É verdade. Né, sob o sol. Então, lembrar que as pessoas podem ter câncer de pele com exposição ocupacional. É verdade. E muitas vezes elas não lembram de fazer a sua proteção, né, usar protetor. É o primordial. Quem trabalha também, a gente que trabalha no hospital. Eu uso o protetor solar no rosto. Sim. Para poder, eu sei que essa luz realmente não é boa, mas só no rosto, tem que começar a passar no corpo também. Exato. Doutora, tem perguntinha chegando, dá para espelhar aí, pessoal? Vamos dar uma olhada? Vamos ver se já chegou para vocês as perguntas. Primeira, boa tarde, tive câncer de mama, tenho pele clara, olhos claros, cabelos claros. Pelo fato de ter tido um câncer, aumenta o risco de ter de pele, doutora? Não, o câncer de mama, ter tido um câncer de mama ou outro tipo de câncer não aumenta o risco de ter câncer de pele, não. Não tem relação uma coisa com a outra. Os principais fatores de risco desta paciente são pele clara, olho claro e cabelo claro. São esses os fatores de risco dela, não por ter tido câncer de mama. Perfeito. Vamos para a próxima. Boa tarde, sou de São José dos Campos, meu nome é Maria Aparecida. Gostaria de saber sobre o protetor solar. Ah lá, doutora, uso o protetor 60 a cada 2 horas e minha pele arde. Gostaria de saber se tem que usar o 70. Quanto mais, melhor. Se tiver a opção do 70. Sim. E mesmo assim, e mesmo que você fique, veja, mesmo que você passe protetor solar, você fique muito tempo exposta, a gente não sabe o quanto que esse protetor está na sua pele fazendo a ação dele, né? Porque você tem que passar realmente a cada 2 horas, mas a gente transpira, a gente vai à piscina, a gente vai ao mar, enfim. E tem os horários de picos que devem ser evitados, né? Depois das 10 até as 4 da tarde, são os piores horários. E é o horário que a gente vê mais a praia cheia, né? É verdade, a gente só vê o finalzinho de tarde, tá caindo o sol. Aí, né, o sol foi embora, a pessoa vai embora também. Doutora, mais uma pergunta, vamos dar uma olhada? Boa tarde, Águida. Meu pai teve câncer, melanoma. Para nós filhos, aumenta a chance de ter câncer de pele? Vou ao dermatologista 2 vezes ao ano. Muito obrigada, viu, Glauco, pela sua pergunta. Boa pergunta. Ou seja, tem um fator genético, né? Tem, exatamente. Então, sim, quem tem familiar que teve melanoma deve procurar o dermatologista, fazer uma dermatoscopia. Provavelmente, eles devem ser de pele clara, deve ter alguns nevos, né, que são as pintas que a gente chama de nevos. Então, tem que checar de ano em ano. Se tiver uma pinta suspeita, a dermatologista biopsia para ver o que é. Então, sim, ficar atento. Nem todo melanoma está relacionado à síndrome hereditária, mas lembrar que tem algumas síndromes hereditárias que estão relacionadas ao melanoma. Então, uma possibilidade, sim, um fator de risco. Tem até mais uma outra perguntinha que é bem parecida com essa e ela fala sobre a questão também na família. Dá para espelhar, Rafa, por favor? Sou cuidadora de crianças no meu lar, levo e busco as crianças na escola, no horário mais crítico. Obrigada pelas informações adquiridas. Doutora, gostaria de saber se quem tem diagnóstico familiares de outros tipos de câncer tem mais chance de ter câncer de pele ou, independentemente, né, o maior fator é o sol mesmo. Ela não relaciona se é o câncer de pele, né, que tem na família, são outros cânceres. É que a gente divide o câncer de pele em 2 entidades maiores, vamos dizer assim, é o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma.
O câncer de pele não melanoma está muito mais relacionado à exposição solar e as características dos pacientes, que é a pele clara, olho claro, como a gente já falou aqui anteriormente. E tem o câncer de pele melanoma. O câncer de pele melanoma, sim, tem uma questão que tem algumas síndromes hereditárias que ele pode estar presente. Legal. Tem uma perguntinha aqui que estava dentre as perguntas que a gente iria abordar, que é com relação à vitamina D. Vamos dar uma olhada? Deixa eu espelhar aqui de novo, Rafa. Pera aí. Pronto, vamos dar uma olhada. Boa tarde, me chamo Márcia. Márcia, obrigada, viu? Um grande beijo para você, querida. Tenho muita falta de vitamina D. Quem tem falta de vitamina D tem mais riscos de câncer de pele? A história da vitamina D é bem complexa no meio científico, inclusive, porque muitas pessoas acham que também a vitamina D previne do câncer, né? E a gente tem estudos conflitantes. Mas em relação à pele, não tem relação, tá? A vitamina D. Falta de vitamina D, não precisa necessariamente você se expor ao sol. Eu brinco também com as minhas pacientes, né? Que falam, doutora, mas é vitamina D, eu preciso tomar sol. Eu falo, vamos tomar vitamina D por boca, que aí facilita. Aí você evita o câncer de pele e toma e repõe vitamina D por boca. Então, por boca já soluciona o problema, não precisa... Sim. Porque antigamente dizia-se que tinha que tomar não sei quanto tempo de sol, tantas horas no início do dia, isso não é necessário mais. E quando eles falam, quando alguns médicos, né, falam, tome sol, geralmente o sol até as 10 da manhã e são 10 a 15 minutos. Né? Então é isso, 10 a 15 minutos antes das 10 da manhã, ok, mas também lembrar que tem vitamina D que a gente pode repor por boca, a gente dosa e repõe por boca. E aí tem que, cada pessoa tem um nível correto ou não? Isso depende muito da faixa etária? Não, geralmente quando a gente pede tem um valor que é um valor de parâmetro que o paciente tem que estar entre 30 e 60. Lembrar que a vitamina D, você pode se intoxicar por vitamina D. Nossa, é verdade? Sim, porque a vitamina D acaba acumulando no tecido adiposo. Então não é igual a vitamina C que a gente toma e o nosso próprio corpo excreta se tiver, assim, não precisar mais, né, de vitamina C. A vitamina D e algumas outras vitaminas a gente acaba tendo intoxicação. Meu Deus, às vezes a gente encontra na farmácia para comprar a D? Então tem que tomar cuidado, gente, não pode tomar qualquer dosagem não. E tem alguns médicos que colocam um valor, né, na verdade uma dosagem maior para o paciente tomar, mas deve ser monitorado com a dosagem no sangue da vitamina D. Tá bom, vamos deixar mais uma perguntinha para o próximo bloco, para a doutora Ayla. Uma telespectadora, o que podemos fazer se não conseguimos passar e ficar com protetor solar no rosto? Não sei se tem alternativa, doutora Ayla vai ficar pensando aí, daqui a pouco ela fala para você, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre as notícias. A automatização que antes a gente via, por exemplo, nos desenhos animados, lembra dos Jetsons? Eu adorava. Já é comum também no nosso dia a dia, no dia a dia dos brasileiros, né? E as atividades domésticas estão cada vez mais fáceis por causa disso para a gente executar. O Vinícius dá as ordens e as coisas acontecem como num passe de mágica. Luz em vermelho. Com seus assistentes virtuais, ele tem a casa toda automatizada. Hoje são quantos? Hoje já são mais de 6 aqui em casa. 6? 6. Economia de tempo, lista de compras. Em 10 anos, o tempo gasto com as atividades domésticas deve cair 40%. E com o avanço tecnológico, os benefícios vão muito além de deixar de fazer a lista de compras apenas no papel e na caneta. Você tem 8 itens na sua lista de compras. Segundo a pesquisa, é exatamente nas compras de supermercado que a automatização deve ter um maior impacto. Na sequência estão a limpeza da casa e da louça, seguidas de passar e dobrar as roupas e manutenção do carro. Os dispositivos eles estão ficando mais acessíveis, mais fáceis de serem configurados. Muitas pessoas já utilizam, mas o próprio robô aspirador tem muitas unidades vendidas já no Brasil e é algo que há 10 anos atrás era muito caro até nos Estados Unidos. A tecnologia também auxilia no cuidado de recém-nascidos, crianças e até mesmo adultos que exigem alguma atenção. Desde uma babá eletrônica que aciona um som toda vez que o bebê chora, há uma câmera que monitora a distância e faz chamadas ao toque de um botão. E esses produtos eles conversam entre si.
Todos eles são gerenciados através de um aplicativo de celular e são também conectáveis a assistentes de inteligência. A câmera não sai por menos de R$ 7.000. Já o outro produto custa pouco mais de 300. As facilidades tecnológicas chegam primeiro para os mais ricos, como foi com os fornos micro-ondas que começaram a chegar ao Brasil nos anos 1990 e aos poucos foram se popularizando. A proporção no Brasil ainda é muito diferente dos países mais desenvolvidos e mais ricos, mas o fato é que as pessoas também estão muito interessadas. E isso já tem impactado a rotina na vida prática, na realidade. Facilita tanto, é muito difícil a gente viver, né, sem essas tecnologias. Vamos saber mais informação, mais notícia? Mas agora, do que está rolando na nossa região, que está sendo notícia com Douglas Cruz. Ele acabou de apresentar o Jornal do Meio-Dia pela Band Vale FM e vai trazer um dos destaques do jornal. E aí, Douglas, boa semana, viu, para você? Para você também, Agda, e para todos que estão acompanhando conosco o programa Falando Nisso, um dos destaques do Jornal do Meio-Dia aqui da rádio Band Vale FM foi a Semana da Páscoa, né, que vai movimentar o comércio aqui da região. A ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, fez uma pesquisa que revela aí o otimismo dos consumidores e também dos lojistas para a Páscoa e as vendas aqui na nossa região. E olha, os números são positivos, viu? 84% dos consumidores falaram que vão consumir algum item de Páscoa esta semana no comércio local. Isso significa que a cada 100 pessoas da nossa região, 84 vão comprar alguma coisa. E o preferido dos comerciantes, ou melhor dizendo, dos compradores aqui da região, é o ovo de Páscoa, viu? 61% dos entrevistados falaram que vão acabar comprando o ovo de Páscoa, apesar dos preços mais elevados. Outras citações também, 31% vão falar que vão escolher outra coisa, exatamente por causa do preço, né? 31% falaram que vão acabar comprando algo para ceia de Páscoa, sendo aí o bacalhau ou outros peixes fritos a principal das escolhas. Essa pesquisa ACI foi realizada aí em parceria com o NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Universidade de Taubaté. O levantamento ainda traz informações positivas para o comércio e para o pequeno empreendedor. 35% dos que pretendem comprar ovos de chocolate escolheram marcas tradicionais no mercado, enquanto 24% vão optar por marcas caseiras, o que garante aí o espaço de crescimento para os pequenos negócios e até esses negócios caseiros. Também é destaque aqui da Rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Ontem, final de semana, né, muita gente desceu para o litoral norte e, portanto, hoje a travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião está com um trânsito bem complicado no retorno, na saída de Ilhabela para São Sebastião. Nesse momento, segundo o Departamento Hidroviário, que opera essa travessia de Balsas, são 2 horas para quem está saindo de Ilhabela para São Sebastião. Portanto, os motoristas vão ter um pouco mais de paciência nessa saída, Agda. Nossa, e diga paciência, né? 2 horas é um tempo generoso. Obrigada, viu, pelas suas informações, Douglas. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai conferir que as empresas estão investindo em lazer para aumentar a produtividade das pessoas que trabalham nela. E a gente volta também com mais informação falando sobre os cuidados, a prevenção para o câncer de pele com a doutora Ayla, que é oncologista do Hospital Pio XII. A gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Falando Nisso. Hoje a nossa convidada é a oncologista do Hospital Pio XII, a doutora Ayla Muti. Você também pode participar com a gente pelo WhatsApp, que é o 99716-7989. Se tiver alguma dúvida sobre o assunto, eu já aproveito para agradecer todo mundo que está mandando pergunta, gente. Não sei se a gente vai conseguir esclarecer todas as dúvidas, tá? Mas eu vou tentar ler o mais rápido possível para que a doutora possa responder pra gente, tá? O Hospital Pio XII, pessoal, é referência no Vale do Paraíba em cardiologia e oncologia também. Então, a gente queria destacar aqui, doutora, por exemplo, quais são os tratamentos oferecidos para os pacientes, né, que são diagnosticados com câncer no Hospital Pio XII. Então, o principal tratamento para o câncer de pele, seja ele melanoma ou não melanoma, é a cirurgia. Esse é o tratamento curativo, tá? Então, por enquanto, 2023, eu brinco também disso, é a cirurgia. A cirurgia é o tratamento definitivo do câncer de pele, seja melanoma ou não melanoma.
E lá no Pio 12 a gente tem os nossos cirurgiões oncológicos que fazem essa cirurgia. Então, quais são esses profissionais que são envolvidos, né, na jornada desse paciente que recebe tratamento lá? Então, assim, geralmente os pacientes vêm referenciados, porque como é um hospital com referência oncológica, os pacientes são diagnosticados fora do hospital e vêm com o diagnóstico para ser tratado no hospital, certo? Então, geralmente é para um dermatologista ou um outro cirurgião, ou muitas vezes algum cirurgião plástico pode fazer o diagnóstico, faz a biópsia e vem o resultado de câncer. Então, o paciente deve ser referenciado para um serviço de referência em oncologia. Então, nós temos os cirurgiões que fazem os procedimentos. Lembrar que não é só tirar a pinta ou tirar a lesão, precisa ter margem livre de câncer, né? Então, precisa ser visto isso. Então, muitas vezes a gente precisa ampliar a margem. Então, por isso que deve ser feito com um cirurgião especialista nisso. Falando sobre tratamentos, queria que você explicasse, doutora, a questão da imunoterapia. Para quais pacientes ela, de fato, funciona, é necessária? Então, a imunoterapia é para paciente que tem doença disseminada, então as doenças metastáticas. Só um parênteses aqui, o câncer de pele, tanto o melanoma quanto o não melanoma, a maioria é diagnosticado, possível de ser tratado cirurgicamente sem ter doença à distância, sem ser metástase. Quando chega para o oncologista, principalmente o não melanoma, ele já é um tumor disseminado, já está em outros órgãos, pode ser pulmão, pode ser os gânglios, fígado, enfim. Então, o oncologista, ele não vê tanto o câncer de pele não melanoma. Lembrar que chega quando o paciente já tem uma doença avançada. E aí sim está indicada a imunoterapia para esses pacientes. A imunoterapia acabou revolucionando o tratamento oncológico como um todo, em todos os tipos de tumores, né? E o câncer de pele também, principalmente o melanoma. Ótimo, perfeito, doutora. E aí, assim, por quanto tempo esse paciente, ele é monitorado, mesmo após receber alta, digamos assim? Olha, você não tem mais o câncer de pele, o que tinha aí nós retiramos. E por quanto tempo ele fica ainda sendo observado? Bom, dentro do Sistema Único de Saúde, a gente acompanha esses pacientes por 5 anos. Então, por 5 anos, os pacientes eles vão regularmente às consultas, fazem exames regulares, dependendo do tipo de câncer. Mas lembrar que o de pele é mais em pele mesmo, né? Então, não é que o câncer de pele, ele pode não só recidivar, uma pele doente, uma pele muito exposta ao sol, ela pode ter outros focos do câncer de pele. Olha só. Né? Então, esse paciente ele precisa ser visto da sua parte dermatológica, todo o corpo, lembrar as costas, né? A gente não consegue enxergar as costas. Bem observado. A gente então, não tem consegue, que ser um médico. se não tiver alguém com você, né? Se não for uma pessoa que é casal, tem um filho, gente, como que faz? Tem que pegar o quê? Tem que ir no dermatologista mesmo, no médico, né? Então, a gente acompanha por 5 anos. Depois de 5 anos, a gente referencia ele para a rede. Ele acompanha na rede caso tenha alguma outra suspeita, ou uma recidiva, ou um novo tumor, ele volta para o hospital com a gente lá no Pio 12. Só queria fazer um lembrete, né, que a gente estava falando sobre os pacientes do SUS, mas também o Hospital Pio 12 atende os principais convênios, tá? Inclusive, uma vez eu entrei lá no site, sabe? E dei uma olhadinha, são assim, cerca de 20 convênios ou mais. Então, se você quiser receber informações sobre consultas e tudo, e sobre o atendimento que o Hospital Pio 12 oferece, sempre tem esse link aqui, olha, é um telefone, tá bom? Que a gente sempre deixa na tela para você receber mais informações sobre o Hospital Pio 12. Doutora, eu vou aproveitar, só deixar uma perguntinha aqui para você, que a gente tinha feito no bloco anterior de uma querida que diz assim, eu não consigo passar o protetor solar, né? Se existe alguma outra alternativa? Olha, geralmente é o protetor solar mesmo. Agora, eu não entendi o porquê que ela não consegue passar. Nós temos vários tipos de protetores solares para o rosto, inclusive, né? Específicos para o rosto. Então, eu não entendi muito bem o porquê que não consegue passar. Mas
A gente pode usar chapéu, depende, né? Se estiver exposto ao sol, chapéu, boné, enfim, são outras opções. Mas o principal é... teria que fazer um esforço, a gente não sabe como, mas não, por que ela não consegue, mas o certo é passar mesmo, não tem jeito. Outra pergunta que é bem parecida também, mas falando sobre os protetores com cor, doutora, são confiáveis? Está na tela aí? Isso, olha lá. Ó. A Luciane, de São José dos Campos. Eu uso com cor. Luciane, eu espero que seja, porque eu também uso com cor. São sim, viu? São confiáveis, sim. E vou até fazer um parênteses. A minha dermatologista, ela me recomenda esse, inclusive, lembrar, quem tem melasma não pode nem tomar sol no corpo, viu? O melasma não acontece só no rosto. Não, porque a estimulação do raio, né, na pele, em qualquer lugar, acaba ativando o melasma. Então, para quem tem... em qualquer lugar. Isso. Então, ativa o melasma no rosto. No rosto. Que desgrama, doutor. Exato. Então, por isso que a gente usa com cor, porque para ficar bem bloqueado, inclusive isso. Ela fala para ficar bem bloqueado mesmo para quem tem melasma. Protege um pouco mais, talvez, Protege a corzinha mais. que Exato. tem, né? E dá um tom de base, assim, já facilita a vida da mulher, né? Precisa ficar passando base, mais a base, não sei o quê. Outra perguntinha, doutora. Boa tarde, Águida. Seborreia pode virar câncer de pele? Tem relação? A seborreia em si, não. O que me chama a atenção nessa pergunta é se realmente é a seborreia. Tem que fazer o diagnóstico mesmo se é seborreia ou não, porque tem algumas lesões de pele. Lembrar, é aquela pele que foi excessivamente exposta ao sol. Então, antes de se tornar um câncer, essa pele tem lesões que a gente chama pré-malignas. Então, essas lesões pré-malignas, elas podem, com o passar do tempo, se tornar câncer e pode ser confundida com seborreia, mas seborreia em si, não. Ótimo. Doutora, mais uma perguntinha. Hoje tá que tá, hein? Que bom, gente. Pode mandar que a gente tá tentando responder aqui tudo, tá bom? Da Bruna, de Taubaté. Ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se essa lâmpada fluorescente comum usada em escritório também pode queimar o rosto? Podemos correr risco de ter o câncer? Sim. Essas luzes, sim, como a gente está falando aqui no auditório, no hospital, no consultório, sim, pode. Por isso que a gente recomenda usar protetor solar mesmo quando você não está exposta ao sol. Então, são raios UVA, né, e podem sim. Tá bom. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, então, respondendo mais perguntas. A gente vai saber da previsão do tempo, doutora. Você quer que chova, né? Para não ter sol. Não, pode ter sol, só não pode tomar o sol. Boa. A Amanda Souza vai contar pra gente como vai ficar o tempo hoje e também para os próximos dias. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. Início de semana com tempo seco predominando em praticamente toda a região. A imagem de satélite mostra a ausência da nebulosidade por conta da presença de uma massa de ar seco que acaba inibindo a formação das nuvens de chuva. Nesta segunda-feira, o tempo firme deve predominar na maior parte da região, com uma pequena chance de chuva apenas na Serra da Mantiqueira. Isso por conta de instabilidades que estão atuando em áreas de Minas Gerais, mas se chover também serão pancadas isoladas e sem grandes acumulados. Falando da temperatura, hoje não esquenta tanto, máxima de 25 graus em Arapeí, pode fazer 27 em Taubaté, já garante aquela sensação de tempo abafado. Durante esta segunda-feira, o tempo firme predomina, máxima de 25 graus em Lorena, 21 graus em Santo Antônio do Pinhal, com pancadas bem isoladas. Em Ubatuba não chove, máxima de 24 graus à tarde. Em São José dos Campos, a semana começa com tempo firme, a temperatura sobe de forma gradual, máxima hoje de 26 graus à tarde. Terça e quarta com pancadas de chuva, mas ainda de forma isolada e sem grandes acumulados. Isso deve mudar mais no final da semana, véspera de feriado, por conta da chegada de mais uma frente fria. Até lá a temperatura vai subindo, máxima de 27 graus na terça até 28 graus durante a quarta-feira. Falando do litoral norte de São Paulo, o mar segue bastante agitado nesse início de semana. Ondas que ainda podem alcançar 2,5 metros de altura e os ventos também podem chegar a 31 km por hora. Legal, Amanda. Obrigada, viu, querida?
Olha, imagina ter, de repente, uma rede no seu trabalho para você tirar uma soneca depois do almoço. Bom, né? Muitas empresas começaram a entender e a investir nesse conforto para o funcionário. Sabe por quê? Geralmente, ele rende mais no trabalho. Carga horária livre e sem a obrigação de pisar no escritório. Essa é a rotina numa empresa de tecnologia em Salvador, que ainda reduziu a quantidade de reuniões para dar mais liberdade aos funcionários. Então você consegue preservar um horário de uma atividade física, um horário de foco, um horário talvez de resolver uma atividade pessoal ou ir para um médico como ocorre rotineiramente. Sua produtividade então aumentou muito? Com certeza. A maioria das reuniões é trocada por mensagens numa plataforma da própria empresa, mas sem essa de exigir uma resposta rápida do colega para não atrapalhar se ele estiver focado em outra coisa. Muitas das coisas que você julgava serem de urgência no passado, na verdade são coisas em que você está esperando a pessoa responder rápido, mais pela sua ansiedade ou porque você está jogando na outra pessoa um despreparo seu. Consultores de empresas dizem que se for para tomar decisão ou fazer planejamento, tudo bem uma reunião. Passou disso é exagero. Para não perder tempo, um simples e-mail pode resolver. Inclusive, há aplicativos que ajudam a gerenciar tarefas, acompanhar prazos e tirar dúvidas. Você consegue fazer com que a pessoa utilize esse tempo para produzir mais coisas e ter mais efetividade dessa forma. Mas é claro que cada empresa tem a sua cultura. Não existem regras. Cada um sabe o que funciona melhor no seu ambiente de trabalho. A gente tem um aplicativo como um apoio, mas a gente conseguiu simplificar fazendo reuniões semanais, né, e também reuniões virtuais. Isso fez com que a gente melhorasse nosso sistema de gestão geral do escritório. Vou aproveitar que a Lana está chegando para deixar uma pergunta para ela. Consegue parar para tomar um cafezinho, dar uma relaxada? Ou é pauleira, Lana? Porque geralmente é assim, né? A gente não tem como parar. Ela está chegando para mostrar para a gente qual o destaque de hoje, o que está bombando na internet. Lana, boa semana. Oi, Águida, boa tarde a todos. É pauleira, viu? Não dá tempo não. Se essa rede tivesse aqui, era só na hora de ir embora. Bom, a gente comentou semana passada sobre inteligência artificial, até que apareceu uma imagem do Papa vestido com casaco. E tem umas imagens que estão circulando nas redes sociais que estão bombando. Um artista brasileiro fez uma representação de famosos como se eles morassem nas favelas do Rio de Janeiro. É o Will Martins. Tem imagens da Beyoncé, da Nicki Minaj, The Weeknd e outras grandes estrelas mundiais da música, do cinema e também do futebol, como se eles vivessem, então, nas favelas brasileiras. E ele fez tudo isso com o suporte da inteligência artificial. Nos últimos dias, esse artista vem trabalhando na ambientação das favelas do Rio de Janeiro, das artes deles, e ficou bem legal, né? Ele chegou a divulgar um projeto em que ele mostra grupos de pessoas envelhecendo no mesmo ambiente com o passar dos anos. Mais recentemente, ele retratou então várias celebridades no cenário e bombou nas redes sociais. Além dos artistas, como a gente falou, tem também ali a Beyoncé, que a gente acompanha na imagem, o Papa, como se ele estivesse na favela. Tem outras imagens de vários artistas famosos, o Donald Trump, como se ele estivesse por ali. Tem também o Barack Obama, Emma Watson, Kanye West, Angelina Jolie. Tem também jogadores de futebol, como esse que a gente acompanha, jogador da Argentina. Mesmo sendo algo impressionante, as imagens são bem legais, o artista tem poucas curtidas em suas obras. A maior delas tem 2.826 curtidas apenas, Águida. Ah, que pena, é um trabalho tão, diferente, interessante. Eu achei que fosse a Angelina Jolie mesmo ali, gente, coitada, que situação, né? Angelina Jolie. Como se eles não tivessem grana, né? Exatamente, que mudança. Mas ficou bem legal, eu achei, a ambientação. Criativo. O artista fazer criativo. Super criativo. Um real artista. Vale a curtida, né? Vale dar um coraçãozinho. Lana, um coração pra você, meu amor. Beijo pra você também. Boa semana. Ó, daqui a pouco a gente vai conferir também que o mercado vem repensando os looks para as mulheres mais maduras. E a gente vai conferir também quais serão os prêmios do Vale Cap desta semana. Não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, pessoal do Vale do Paraíba. Logo mais estaremos ao vivo no programa Falando Nisso. Então não percam, hein? Fiquem ligadinhos. Já estamos de volta, Alê. Antes da gente voltar para o nosso assunto do dia, a Alessandra Michele já está aqui para falar sobre os prêmios do Vale Cap, né?
Essa semana eu não vou nem apresentar os ganhadores, tá? Eu vim Tá só bom. para falar dos prêmios. Olha só, sorteio especial dia da Páscoa, né? Ó. Domingo que vem, 9 de abril. No primeiro prêmio, R$10.000. No segundo prêmio, R$10.000. No terceiro prêmio, R$10.000. E no quarto prêmio, R$600.000. 600? E pela primeira vez, nós vamos colocar um mega giro. 70 giros da sorte no valor de R$2.000 cada. Lembrando que dá para você comprar pelo aplicativo, nos pontos de venda físico e pelo Hiperpix também, a nova modalidade de pagamento. E todo mundo que compra ajuda a PAI e ainda pode ter a chance de realizar sonhos, né, Agda? Não, e principalmente esse Pix, gente, é uma facilidade. Eu já comprei por aqui, né, pela internet mesmo. Toda semana eu pronto. deixo um aqui, a Agda tenta a sorte. Você né? falou. E ajuda a PAI. Isso é maravilhoso. Qualquer hora eu vou ganhar. Esse vale cá, porque toda semana ela deixa, esse aqui já é meu. Tá bom? E Compre o seu obrigada, também. viu, por confiar no nosso produto, ajudar a PAI da região, porque são Sim. 19 APAIs. Ontem foi o Dia Mundial do... Síndrome de Down, não é? Pra pessoa com Ontem síndrome foi de o Down? Dia Mundial do Autismo. Ah, do autismo. Do sim, autismo, verdade. isso. E nós estamos construindo uma... Nós não, né? O pessoal da PAI. Eu falo nós porque eu me envolvo com o projeto. Nós estamos construindo um centro de atendimento para autistas na PAI de Lorena. Olha, gente, então, tá vendo? a doutora Que Saima, legal. ela está investindo muito bem o Parabéns repasse do ValeCap. pelo Eu fico trabalho muito de feliz vocês, com isso. viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Vamos falar de notícia, gente? Tem coisa mais desagradável que não achar, de repente, uma roupa que se encaixe no seu estilo, no seu jeitinho de ser? Pois é, as mulheres com 50 anos ou mais, às vezes passam por essas situações, mas agora já existe uma resposta. À beira dos 50 anos, Andréia se incomoda com as roupas disponíveis no mercado e por isso busca alternativas. E a moda, ela está muito voltada para a juventude, mas uma juventude de 20 e poucos anos, né? Por isso eu estou procurando opções que eu vista, me sinta bem, me sinta elegante e me sinta confortável também. A advogada encontrou na loja da Sueli o que buscava. Com 3 décadas no mercado de moda, a empresária investe em produtos para o público 50 a mais. O estilo é de quem veste, mas ele tem uma caída ou tem um it que é diferente, que você não encontra nos shoppings. Esse tipo de negócio direcionado para o público com 50 anos ou mais está sendo chamado de economia prateada ou economia da longevidade. Um levantamento recente mostra que o consumo de produtos e serviços por pessoas dessa faixa etária é responsável por movimentar mais de 2 trilhões por ano só aqui no Brasil. Um mercado com 54 milhões de clientes potenciais no país. Todos os negócios serão, de alguma forma, impactados pela longevidade. E se não são hoje específicos, muito em breve vão ter que olhar com carinho e com cuidado para essa população. Há 2 anos, a Arine criou uma página de comércio eletrônico com ferramentas de navegação pensadas para quem tem mais de 60 anos. A plataforma conta hoje com 300 produtos e serviços cadastrados, que vão de roupas e calçados até presentes, jogos e cursos. É um público que quer ser bem atendido, que quer ser ouvido pelas marcas e quer encontrar o seu espaço. É isso. Gente, um assunto importantíssimo para todo mundo, câncer de pele e as formas para a gente se cuidar, sempre com a ajuda do Hospital Pio XII. A gente está batendo um papo hoje com a médica, ela é oncologista, a doutora Ayla Muth. Doutora, você falou rapidamente sobre a questão do vírus HPV com o câncer de pele. Qual é a relação? A gente tem alguns tipos de vírus de HPV que eles podem dar lesões em pele, né? E lembrar que o vírus do HPV, eles também está relacionado a outros tipos de cânceres também. Então, alguns tipos podem levar ao câncer de colo de útero, ao câncer de pênis e também algumas lesões levando ao câncer de pele. Não é o tão habitual, mas lembrar também e que tem vacina contra o HPV. Ah, isso é verdade, bem lembrado, né, para as adolescentes. Às vezes até a criança, na verdade, já começa a tomar. Mas né? eu O governo já estava incentivando. Crianças, tanto meninos quanto meninas, mas lembrar que mesmo os adultos, eu falo para os meus pacientes tomarem. Isso. Mesmo que já tenham iniciado atividade sexual. É importante porque você não sabe se você foi exposto, a qual tipo de vírus você foi exposto. Então, lembrar que vacina do HPV, você previne câncer.
Ótimo. Antes da gente chamar o Mito ou Verdade, rapidinho, só para mandar um parabéns e um beijo para uma querida que mandou aqui pra gente. Rafa, espelha para mim, ó. Boa tarde, Águida. Ontem foi aniversário da minha irmã, Neia, aqui de Taubaté, da Vila São José. Você pode mandar um beijo para ela? Claro, um beijo, querida. Obrigada. Muita saúde, viu? Para você. Aê, sim! Palmas para Neia. Agora sim, a gente vai de mito ou verdade. Doutor, é o seguinte, a gente coloca uma frase aqui, você pode dizer se é verdade ou se é mito e explicar o porquê. Tá bom? São 4 perguntas, vamos ver se a gente consegue fazer todas. A primeira, por favor, na tela. Todo câncer de pele é relacionado ao sol? É mito. Não necessariamente. Como eu falei, tem o melanoma, que está relacionado a algumas síndromes hereditárias, que não necessariamente é relacionado ao sol. Ao sol. E lembrar que tem melanoma que se dá em outras regiões não expostas ao sol. Então é um mito. Próximo mito ou verdade, é preciso se proteger dos raios solares em dias nublados? Verdade. Precisa sim, porque os raios ultrapassam a nuvem. Não é só porque está claro ou não. Então lembrar que nos dias nublados, muito bom. A gente não falou, eu não falei sobre isso, mas sim. Tem que passar tem protetor. que passar, sim. Nublado ou não, gente. Próximo. Existem formas seguras de bronzeamento artificial? Você já falou. Aqueles cremes. É, só os cremes, os cremes, né? Então, é mito ou verdade? É mais ou menos, né? Tem, existem. Só se for aquele creme que só o creme, a tinta, né? Que é possível. Só, Aqueles negócios de entrar naquela câmera lá, foge. É. Perigosíssimo, né? Tem raios, não. Isso. Próximo mito ou verdade, próximo e último, né? Câncer de pele do tipo não melanoma pode evoluir para melanoma? Não, mito. São coisas diferentes, né? São tumores diferentes, de origem de células diferentes. Então, a origem do melanoma é uma determinada célula da pele. A origem do baso celular, do espino celular, outras células que originaram esses tumores. Legal, doutora Ayla, eu agradeço muito, viu, a sua participação aqui. Gente, tem tanta pergunta. Será que dá tempo de fazer mais uma? O que você acha, hein, Rafa? Sim ou não? Mito ou verdade? Não dá. Então eu agradeço, doutora. Obrigada. Até a próxima, viu? Até mais, obrigada. Obrigada sempre ao Hospital Pio XII trazendo assim profissionais de excelência para nos ajudar aqui, tá? No Falando Nisso, um beijo a todo mundo. Vamos dar uma olhadinha no nosso convidado de amanhã? Medicamentos e tratamentos de alto custo. Você precisa ou conhece quem precise? Esses são alguns dos seus direitos à saúde. Vamos tratar sobre esses assuntos no programa Falando Nisso dessa terça-feira. Aguardo você. Legal, gente. Olha, um grande beijo para você. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, Luquinhas, meu parceirão, vai estar aqui de volta. Senti só falta, hein, Lucas? Ele deve estar assistindo com certeza. Beijo, gente. Obrigada, doutora. Obrigada.